Pai do Senhor, amados, vamos fazer uma reflexão hoje em Marcos 6, a partir do verso 30, a multiplicação dos pães e peixe. Essa passagem nos ensina muito. Jesus estava ensinando aos discípulos e toda aquela multidão que se encontrava nesse local e deixa esse legado aqui para nós aprendermos um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Senhor. Abençoa, santifica, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, a nossa vida, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja guiando, ó Deus, a nossa fala, Pai. Direcionando, Pai, o nosso pensamento, Pai. Ó Deus, que a pessoa que escute, Pai, seja impactada pelo poder do Senhor, através do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados, veja só. Jesus fala aqui da multiplicação. Então, muitas das vezes, a gente escuta as pessoas falando com relação à multiplicação. Mas essa palavra é para você que está ouvindo aí. Jesus quer que você seja, que multiplique na obra, que multiplique na sua vida, que você prospere na sua caminhada com Jesus e na sua vida, na sua casa, nos seus projetos. Ele ensina muito aqui sobre essa questão de multiplicação e não de divisão. Porque ele poderia pegar esses pães e peixes e dizer, vamos dividir. Esse não é o princípio de Jesus. Não é o princípio do Evangelho. Algumas pessoas se acometem de erro de falar que, que não torna como se fosse uma multiplicação, que tem que dividir, que tem que dar. Jesus ensina a multiplicar. Se você vê lá nos talentos, quem tinha 500 transformou em 1.000, quem tinha 200 transformou em 400, quem tinha 100 não multiplicou, ficou com os 100 e teve problema. E aqui mostra muito que nós temos que multiplicar na obra. Quando eu digo assim, multiplicar na obra, você vai buscar o reino, você vai buscar o entendimento da palavra e você vai levar pessoas ao reino de Deus. Então você já está sendo próspero, você já está prosperando no reino de Deus. As coisas, elas vão materiais, as coisas que você almeja, aquilo que você tem lutado, elas vão ser acrescidas na sua vida. Porque Jesus disse isso. A palavra de Deus diz isso. Então você tem que multiplicar. E como é que é multiplicar? É você multiplicar na vida das pessoas, você multiplica na sua vida e você começa a comissionar as pessoas, preparar as pessoas também, ajudá-las nesse sentido, como Jesus ensina aqui. Ele está ensinando. Então, eles iam de um lado para o outro. Então, aqui partindo do 34, diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Então, essa multidão, elas estavam sendo levadas para um lado e para o outro. E quando viram que Jesus, o Messias, havia chegado, elas começaram a seguir Jesus, porque precisavam de milagre, já tinha acontecido alguns milagres, ouvir a palavra, a mensagem, aprender o evangelho. Jesus estava ali, ao vivo, ensinando. Como relata aqui o texto, as pessoas ficavam sentadas ouvindo, aquela multidão ouvindo. E aí, diz assim, ó, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, ele se compadecia, ele tinha amor, ele amava. Você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar das pessoas e tentar levar o amor de Jesus para elas. Como Jesus ensina aqui, como ele diz, compadeceu-se. Então Jesus, ele transbordava o amor dele para as pessoas. Então ele está ensinando aqui, ensinando o quê? O evangelho, como as pessoas deveriam se conduzir, como deviam caminhar. Então ele estava passando aqui, não só para os discípulos, para os apóstolos já aqui, como também para as pessoas que o seguiam, como essas pessoas que pegaram de surpresa ali. Eles vieram e quando eles chegaram ali à margem, já estavam lá, para aprender com ele, aprender com o mestre. Então, ele continua aqui, ó, declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Então eles temiam, por quê? Porque naquela época existia até animais selvagens ali, naquela região ali. Então existiam pessoas, né, que faziam mal a outras também, então tem esse perigo todinho. Então, eles disseram isso. E aí
O que é que diz aqui, ó? Despede-os, ele dizendo para Jesus que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então eles ficaram, além disso, preocupados, os discípulos, porque aqui não tem, a gente não tem nem o que comer, nem para nos alimentar, como é que a gente vai dar comida para esse povo todinho? Então eles ficaram preocupados. Só que Jesus não quer que você se preocupe tanto. Quando você deposita em Jesus, Jesus, ele vai resolver a sua causa, aquele problema que você tem, aquela necessidade. E ele nos ensina aqui, ó, vieram preocupados. Veja, a pessoa está junto do lado de Deus. Jesus é Deus, o Deus encarnado. Veja assim a simplicidade de fé, não é? A fé ainda superficial desses homens ali, porque Deus ali e eles estavam preocupados. Deus pode fazer qualquer coisa. Jesus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Ele pode lhe dar, conceder aquela bênção, aquela coisa que você está procurando, orando tanto. Você tem se esforçado, você tem estudado, você aí que estuda, você que trabalha, que faz um curso, e Deus vai abrir uma porta assim maravilhosa para você. Você que tem uma enfermidade, você que tem uma pessoa enferma na sua família, Deus vai colocar a mão, Jesus vai colocar a mão assim sobre, e vai sarar, e vai curar em nome de Jesus. Receba. Então somente creia. Então eles estavam preocupados. E aí, Jesus estava preocupado? Não. Aí ele começa a ensinar aqui. Então, porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer. Jesus disse a ele: dá de comer. Aí eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Muita gente tinha, imagina aqui que era muito pão, muita coisa mesmo, porque em torno de 5.000 pessoas aí. Então, e ele lhes disse: quantos pães tende? Ide ver. E, sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Meus amados, uma multidão dessa, na verdade, 5 pães e 2 peixes, não dariam para eles que estavam ali, aquele discípulo que estava mais próximo de Jesus. E daria, quem dera, essa quantidade de gente absurda que estava ali, sentado ali com fome. E aí Jesus manda muita calma, a divindade de Jesus, muita calma, muita serenidade. Ele diz aí, dá-lhes de comer, e eles ficaram intrigados. Eu imagino a pessoa que recebe vê a quantidade de comida e ouviu Jesus dizer isso. Está parecendo aquela tempestade lá que Jesus é homem de pequena fé, né? Que aí, quando Pedro, a tempestade, quando ele para e ele e outras situações também, como ele está dizendo aqui. Então, homem de pequena fé. E muitas vezes nós temos a fé muito pequena. Jesus é Deus. Aí a gente fica com dúvida, as coisas não acontecem. E aqui mostra muito isso. Os homens, eles ainda não tinham aquela segurança que quando Jesus subiu, esses homens estavam preparados. É tanto que eles saíram aqui fazendo milagre, plantando realmente aquele terror, aquele chacoalho na terra e disseminando o ministério de Jesus. Mas até então, eles ainda não estavam muito enfraquecidos na fé, ainda estavam. E aí a gente percebe aqui, ó, então Jesus ordenou a todos que sentassem em grupo sobre a relva verde e o fizeram repartindo em grupo de 100 e 100, 50 e 50. Então eles pegaram as pessoas e fizeram lá esses pequenos grupos para facilitar até a circulação e a distribuição do alimento. E nesse momento ele diz: não, ele mandou, a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer. Ele mandou, o mestre mandou, a gente vai se mandar sentar. E a gente vai esperar o que vai acontecer aí. Então, você está esperando em Jesus, acalme seu coração, aquiete-se, aquiete seu coração, porque Jesus vai fazer a obra, como ele vai fazer aqui. Então, ele continuando aqui, ó, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Veja, a reverência. Você tem que ter reverência com Deus. Quando você pedir as coisas com Deus, peça com reverência, com temor.
Jesus ensina aqui também. Ele olhou para o céu, para Deus Pai, e os abençoou. Isso é uma forma de reverência. É ensinando também como você tem que fazer. E Jesus ensina aqui, ó. E partindo os pães, Deus aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Veja só. Eu estou falando de uma quantidade estimada de 5.000, como diz a Bíblia aqui. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. E essas pessoas se fartaram de comer. Veja o milagre que Jesus impetrou aqui, que ele realizou aqui. Jesus está ensinando a mim e a você o seguinte, que ele quer que você seja cheio do Espírito Santo e faça a obra dele aqui. Que você, quando orar assim por uma pessoa, ela possa ficar curada. Você tenha esse desprendimento de entregar a sua vida a Jesus, andar com Ele, e ter intimidade com Ele, como Ele está ensinando aqui você, fazer as maravilhas, porque Ele disse, irão fazer coisas maiores do que eu fiz. Quando Ele está dizendo isso, aqueles que ficaram e fizeram muitas coisas, até porque o ministério de Jesus ele foi curto, foi 3 anos e uma coisinha. Então, veja só, então eles fizeram coisas grandiosas, muito, muito mais grandes que eu, não em grandeza, mas assim, muito maiores. Então, foi muito o ministério muito estendido. E até hoje, muita gente faz aquilo que Jesus prega na palavra, que ele coloca aqui na palavra, que é colocar a mão e a pessoa curar. Por quê? Porque ele tem intimidade com Deus. E Deus opera, meu amado. Deus opera. Deus abre aquela porta naquela parede, que você olha assim, você vê uma parede, você não vê porta, não. E ele abre, ele cria uma porta ali, você entra naquela empresa, ninguém tira, não. A sua empresa está com problema e resolve. Você está com problema na justiça, resolve. Porque quando você entrega o coração a Jesus, ele vai resolver a sua vida. Ele faz uma aliança com você e você tem que estar em comunhão com Deus, colado com Deus, e ele vai operando na sua vida, você vai progredindo, você vai prosperando, você vai multiplicando. Porque Jesus não ensina negócio de dividir, de subtrair, de somar. Eu vejo algumas pessoas fazendo alguns relatos equivocados. Na Bíblia, é prosperidade no reino. O reino, está dizendo o reino. Nós somos do reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele é próspero. Então, você não pode dividir, ficar com um negócio de divisão. Ele não divide aqui. Ele multiplica, meu amado. Deus ele multiplica, ele não divide, não. Se fosse para dividir, ele dividia aqui. Ele usava a divisão para aparecer vários. Não, ele faz multiplicação. A palavra original diz que é multiplicação. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Porque ele está ensinando a você que você tem que multiplicar. Você tem que ser exponencial nessa terra. O que é isso, pregador? Se a gente estivesse falando aqui de matemática financeira, seria um número elevado a outro. Você tem que ser relevante. Você tem que ser um expoente. Você tem que ser uma pessoa que aparece. Aparece, ou aparecer para Deus, é para Deus, não é para aparecer para você ficar famoso, não. A gente não está falando de tablado, de holofote, de teatro, não. A gente está falando de você aparecer para o reino, você levar a gente para o reino, você multiplicar a pessoa no reino e o reino crescer, ele multiplicando. Jesus está ensinando isso aqui. As outras coisas, não se prenda a negócio de dinheiro, de riqueza. Isso vai acontecer naturalmente, porque você estuda, você se prepara, você faz uma faculdade, você é especialista naquela área. Deus vai operar na sua vida, porque você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa que tem temor a Deus. Então ele bota a mão e diz, não, esse menino é meu. E ele vai prosperar na vida. E ele vai levar muita gente para o reino. A gente tem que discernir isso aí. Prosperidade. Primeiro você tem que ser próspero no reino de Deus. E ele vai acrescentar as coisas, meus amados. Ele vai acrescentar. Agora você tem que fazer a sua parte. Você tem que acordar cedo. Você tem que estudar. Você tem que ler. Você quando você. E um problema que a gente vê muito assim, nessa questão de timidez de falar de Deus. A gente tem que falar no português bem claro. O que acontece, a gente percebe muito,
que já aconteceu até comigo lá atrás, veja só, é a falta de vivência da palavra. O que é isso? É você não ter essa intimidade com a palavra de Deus. Preste atenção, quando você vai fazer um curso técnico, você que está aí fazendo um curso técnico, e você faz um curso técnico, depois que você termina o curso, aí você entra numa empresa para trabalhar naquela área. Depois de 3 anos, você já é razoavelmente um excelente profissional, dependendo da sua capacidade, dependendo do seu empenho. Então você tem propriedade de falar daquela área. O que a gente percebe é o seguinte, que tem muita gente que está há 20, 30 anos e não tem propriedade. Por quê? Porque não lê a palavra, não estuda a palavra, não busca, não pede orientação do Espírito Santo de Deus para comissionar você e você encher a pessoa da palavra e do Espírito Santo a transbordar na vida dela. E ela entrar para o reino de Deus, ter a alma salva. Deus está ensinando isso aqui, ó, multiplique na vida e no reino de Deus e multiplique na vida das pessoas. Então, quando você tem uma prosperidade e também a prosperidade daqui, a prosperidade de você ter uma empresa, de você ter um bom emprego, você vai transbordar na vida das pessoas também. Você vai multiplicar na vida das pessoas, você vai abençoar pessoas, você vai ofertar na igreja, você vai ter uma prosperidade de vida. Deus vai abençoar você. Agora você não pode reter para você. Ah, eu vou poupar. É aquela pessoa que soma, que fica segurando o que tem, sabe? Aquele negócio assim, quando chegar a 60, eu vou aposentar. Não é isso, não é essa visão. O reino não é essa visão, não. A visão do reino é você multiplicar. É você ir buscar mais gente para o reino. É você levar o evangelho. É você prosperar, prosperar no reino e na vida. Porque Deus criou a gente para governar aqui na Terra, deu inteligência ao ser humano. Todo mundo nasceu com o cérebro. Aquele que tem são, ele tem igualdade de inteligência. Então ele tem que usar isso aqui. Ele tem que se esforçar. Agora ele tem que se esforçar, não deixar o cérebro dele conduzir as coisas, porque começa a ir para o lado daquela inércia, sabe? Aquela dependência. Depende de um, depende de outro. Você tem que fazer a sua parte, meu amado. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que partir para cima, como se diz assim, na história. E Jesus está ensinando aqui. Ele diz que para a gente multiplicar e ser exponencial. Jesus quer que você seja exponencial, seja uma pessoa relevante, que apareça para o reino dele. Para o reino dele. Presta atenção aí, vamos prestar atenção aqui. Para o reino dele. Quando a gente diz apareça, é para o reino dele. Não é como muita gente faz aí, que quer aparecer. Aí é outra coisa. É aparecer para o reino dele. É você comissionar pessoas, é você fazer com que aquelas pessoas transbordem na vida de outras pessoas. Isso é que é o evangelho. É isso é que é viver o evangelho. É você falar do amor de Jesus para as pessoas. É você procurar ter uma vida melhor para você poder ajudar as pessoas. Como é que você vai ajudar uma pessoa e vai transbordar na vida da pessoa se a sua vida está toda desregulada? E você não batalha, você não é aquela pessoa de afinco, de ir para cima, de fazer, de se especializar, de buscar melhor para você, para sua casa, para sua família, e transbordar na vida das pessoas e multiplicar. Então seja exponencial. Exponencial é uma pessoa elevada, uma pessoa que Deus quer isso, ele comissionou a gente para isso, ele criou o homem nesse sentido aqui de rei, você ir na terra você governar. Por isso que ele tem inteligência a gente, diferentemente dos animais. Então, pega essa frequência aí, pega essa frequência, estudar a palavra e comissionar, aprender e comissionar, ganhar a pessoa para o reino e prosperar nessa terra também. Então, disseram aqui, ó, e aí tomando os pães, ele ergueu lá, e aí disse, todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Veja que não é multiplicação. Jesus, ele alimentou os que estavam perto e aquela multidão que estava ali. Ele multiplicou, meu amado. A Bíblia ensina que a gente tem que multiplicar. Existe um cerne de prosperidade. Isso não é pecado, não. Ser próspero na vida não é pecado, não. Agora você tem que buscar. Esse negócio de, não, porque eu estou orando, Deus vai olhar para você, você acorda de 10 horas da manhã, e o sol já está a pino, e aí o mundo já passou.
a oportunidade. Então você tem que se dedicar, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar. Jesus ensina isso aqui também, que não era aquela pessoa que dormia muito, não. Né? Então ele estava sempre mais acordado e ele faz isso e ensina aqui aos discípulos como proceder para ter uma prosperidade. É que ele está prosperando para o reino, ele tá capacitando pessoas para ganhar almas para o reino. E ele está ensinando e deixando esse legado aqui, que é o evangelho de Jesus dele, o evangelho dele. A palavra dele que veio como Deus encarnado para salvar a humanidade. E aqueles que se rendem a seus pés são salvos e vão para a vida eterna. Quem não se render a Jesus já sabe o destino. O destino é a morte eterna. Então, meus amados, essa palavra aqui, eu quero que você memorize ela. Memorize, cresça, multiplique, transborde, seja exponencial nesse mundo, nessa terra, para você, para sua casa, para aqueles que estão perto de você. Você vai fazer uma diferença grande para o reino de Deus e trazer pessoas para o reino. Que Deus abençoe a você e a sua casa. Vamos fechar com a oração? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela tua abençoada palavra, Deus. Que essa pessoa que esteja, ó Deus, e ouvindo essa palavra, Deus, seja tocada pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus. Seja tocado, que haja uma transformação, Pai. Que haja ó Deus, um milagre, ó Deus. Que haja, ó Deus, uma nova criatura aí surgindo, Pai, para o teu reino, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que haja salvação, que haja uma transformação de vida, que haja um toque especial, um entendimento, ó Deus, do teu poder na família dessa pessoa, nos projetos dessa pessoa, na casa dessa pessoa, onde essa pessoa caminhar, ó Deus, que seja uma pessoa próspera em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela oportunidade, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus te abençoe.